O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. E então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não aceitarão nem acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo coração do tempo quaresmal. Todo tempo é tempo, sabemos. Todo tempo é tempo de conversão. Conversão quer dizer mudança, giro, retorno. Mas o tempo quaresmal se autodefine o tempo favorável por excelência. Foi assim que iniciamos a celebração, cantando o tempo favorável, um tempo oportuno, um tempo apropriado, um tempo bom. Sempre, especialmente nesta época, convidados a 3 exercícios que a Quaresma nos apresenta, nos propõe, ou se quisermos do ponto de vista espiritual sério, nos impõe. Quais são os 3 exercícios espirituais? A oração, portanto, uma maior disponibilidade do nosso espírito ao colóquio com Deus, para que assim possamos nos abastecer dele. A oração, a comunhão, estar ligado. Hoje em dia se usa muito uma palavra que diz plugado, isto é, está enfiado no plug, não é? Assim nós também, espiritualmente, com a oração, nós nos plugamos mais facilmente a Deus. Teríamos
muitos discursos, muitas instruções, muitos testemunhos para dizer sobre a oração. Mas hoje eu só estou lembrando como a Quaresma, tempo de conversão, nos apresenta estes instrumentos. Primeiro, a oração. O segundo é o jejum. Jejum, que não precisa ser só jejum de carne, porque tem pessoas que até nem comem carne mesmo, né? Gostam mais de outros gêneros de alimento, como as aves, como os pescados, como as verduras. Então, nem fazem questão de carne. Não é o jejum de carne. E, diz o Santo Padre o Papa, também não precisa ser jejum de comida. Tem no Brasil 35 milhões de pessoas que fazem jejum de comida à força. São os que não têm o que comer, os que passam fome. Ele diz que tem outros jejuns que nós devemos fazer. E uma lista por aí, até enviam para a gente agora pelo telefonezinho, né? A lista de espécies de jejuns que o Papa recomenda. E só para nós entendermos melhor, ele diz que o jejum da fofoca, né? O jejum da língua maldosa, né? Vamos fazer um jejum da língua para ver se a gente consegue nos tornarmos melhores, porque o jejum tem esta finalidade, nos tornarmos melhores, fazer a experiência da nossa fraqueza, reconhecermos que não somos nada sem, no caso, o alimento, e como não podemos até controlar a nossa língua, falando mal da vida alheia. Terceiro exercício é o da esmola, assim chamado da esmola, mas não no sentido da moedinha que a gente dá para o pedinte. Esmola aqui está para caridade, está para misericórdia, está para solidariedade, participar da vida, das necessidades, dos sofrimentos das pessoas. Olhem só, 3 exercícios. O Santo Padre, o Papa Francisco, fez, e qualquer um pode ler, é só puxar na internet, Mensagem da Quaresma do Papa 2017. Ele fez a apresentação da sua mensagem para a Quaresma, para o mundo inteiro, valendo-se exatamente desta parábola, a parábola do rico e opulão e do pobre Lázaro. Ele então faz uns comentários muito interessantes que podem nos ajudar a entender melhor a parábola. Jesus construía estas parábolas como um instrumento pedagógico, ou seja, para que, ouvindo, nós então pudéssemos captar as ideias com maior facilidade. E uma vez que nós entendemos a doutrina de Jesus, o seu pensamento, o seu ensinamento, nós então pudéssemos ou possamos aplicá-lo em nossa caminhada, em nossa vida, em nosso rumo novo de conversão. Pois é, e o Santo Padre faz uma explicação muito simples, mas muito interessante, a respeito das 2 figuras. Primeiro ele diz que o pobre é alguém concreto, ele tem até nome, ele também tem um corpo real, e esse corpo é feridento, tanto que os cachorros vão lá levar um alíviozinho. E, conforme dizem, sabemos que a saliva do cachorro é dos melhores antibióticos, de modo que onde a língua do cachorro alcança, ele não pega bicheira, pega naquelas áreas em que ele não pode, usar a língua. Assim dizem. Pois é. Então, o remédio, o socorro, o antibiótico daquele pobre é um cachorro, para dizer que
é um animal que se condói, que se comove da miséria daquele homem concreto que tem nome, é Lázaro. Enquanto que o outro não tem nome. O outro se chama um rico, como Jesus aqui determina, rico. E caracteriza a sua realidade de uma outra maneira, bem oposta ao do firidento Lázaro. Era um homem pomposo, rico, vestia-se esplendidamente e dava grandes banquetes. É como se Jesus descrevesse esse personagem assim, né, no ar, no vento. É alguma coisa etérea, é algo assim, não é? Que não tem contato com a realidade, não conhece o sofrimento das pessoas. Quando os franceses estavam reivindicando, fazendo revoluções, começavam a quebrar, no que culminou com a experiência que fizeram da Revolução Francesa, lá, certa vez, a imperatriz Maria Antonieta perguntou: por que é essa confusão? E alguém disse: é porque, majestade, não tem o que comer. E ela então ficou assustada, né? Como não tem o que comer? Não. Eles não fazem banquetes? Não. Eles não comem frangos assados? Não. Não comem mousses de chocolate? Não. Eles não tomam café com brioche todos os dias? Não. Ou seja, estava completamente por fora da realidade do sofrimento da vida do povo. Exatamente por isso, com a ajuda dos intelectuais também, das ideologias, arruinaram, pois, lá o império, o trono, reinado francês. Mas ela, que vivia na opulência, né, era uma novidade saber que todos os dias, certo, os camponeses não iam no salão de beleza arrumar o cabelo como ela. Que todos os dias não davam aqueles banquetes esplêndidos, não é isso? Pelos quais ela se tornou célebre. É isso. Jesus já apresenta assim: o rico não tem nome, vive nas nuvens e a vida dele é algo completamente fora da realidade. Mas tem algo que vai acomuná-los, ou seja, fazer chegar a algo comum: a morte. Jesus diz que morreu Lázaro, ele foi levado para o seio de Abraão, para o céu, é isso? E morreu também o rico e foi sepultado. Ou seja, diz bem, não é? Que ele não foi para o céu, foi sepultado. E ninguém é sepultado no ar, a gente é sepultado debaixo da terra. Mostra bem então esta diferença de situação. E lá o colóquio que nós conhecemos, surpreendido pela realidade das tormentas, então Lázaro pede, né? Olha, pai Abraão, por favor, o rico, né? Diz para o Lázaro vir aqui botar ao menos uma gotinha d'água assim na ponta do dedo dele. Calma, filho, não é assim, certo? Você teve tudo em vida, não prestou atenção. O Lázaro só teve infortúnios e agora ele vai gozar. E o interessante, meus irmãos e irmãs, e a mensagem para nós está nessa outra parte aqui, do outro diálogo do rico morto com Abraão. Então diz para o Lázaro ir lá alertar os meus irmãos, eu tenho 5, para eles não virem terminar aqui. E Jesus lhes diz: não, eles têm a palavra de Deus, né? Eles conhecem o Evangelho, eles lerem e viverem. Não precisa o Lázaro. Não, Senhor, mas se for alguém aqui do além, eles vão acreditar. Jesus diz não, né?
quando uma pessoa não tem o seu coração aberto para Deus, quando uma pessoa não quer acreditar, quando a pessoa não busca a purificação, mesmo que venha alguém do além para falar e dizer para aquela pessoa que ela tem que mudar de vida e se converter, ela não acreditará. Meus irmãos e irmãs, é para nós esta palavra de Deus. Talvez nós nos excusemos dizendo: bom, eu não sou rico, não dou banquetes todos os dias, não me visto esplendidamente. Mas acabei de dizer, é só um instrumento pedagógico, a parábola. Talvez tenhamos outras riquezas, quem sabe, né? Riquezas entre aspas. Talvez tenhamos outras formas de nos comportar também assim, alheios ao sofrimento, à miséria das pessoas. Talvez nós até nos familiarizemos com a Bíblia, mas não encarnamos seus ensinamentos em nossa vida. Todo tempo é tempo da Quaresma, chamado de tempo oportuno, um tempo favorável do trabalho da nossa conversão. Esta conversão que nunca acontece só de uma vez, só de uma tacada, mas ela vai acontecendo ao longo de nossa existência. E nós não vivemos neste mundo ao Deus dará. Nós vivemos neste mundo com o sentido da nossa responsabilidade diante de Deus, diante das pessoas. E conforme diz o nosso ensinamento católico, nossa fé cristã, haverá o juízo final, julgamento final. Mesmo que já tenhamos morrido, confessamos no credo que o Senhor de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Vamos, meus irmãos e irmãs, controlar o nosso coração, dirigi-lo, focá-lo sobre o caminho de Deus. E Deus, conhecendo a nossa disposição, vai com a sua graça completar em nós a sua obra. Um instante de silêncio.